tudo bem com vocês aí? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Tem um canal aqui no YouTube chamado EduSom, onde eu passo dicas sobre som automotivo, regulagem de som automotivo, instalação, tudo sobre o som automotivo, galera. E aí, galera, deixa aquele like lá, se inscreva no canal e ative as notificações. E galera, hoje eu vou estar falando para vocês aí, muita gente me pergunta como evitar a queima do seu alto-falante. Os erros mais comuns aí que faz com que o alto-falante ele queime, vem aí a dar problema e venha queimar. E hoje eu vou estar falando as dicas para você de como tá aumentando a vida útil do seu alto-falante, fazendo ele trabalhar corretamente e podendo prolongar a vida do seu alto-falante. E vou falar para vocês então. Primeira dica então, galera, que eu vejo que acontece muito é o cara colocar o alto-falante na caixa errada. Geralmente a pessoa compra a caixa usada, ou a pessoa pega, tinha outro alto-falante e coloca na mesma caixa. Então, galera, esse fator de você colocar o alto-falante numa caixa errada, numa caixa onde a sintonia está errada, ou que a resposta de frequência seja errada, é um fato que acontece, é um dos motivos da queima do seu alto-falante. Então, litragem ou a mais ou a menos pode queimar o seu woofer. Mas por que pode queimar o seu equipamento, o seu alto-falante? Porque ele numa caixa errada, ele vai responder na frequência errada, que às vezes ele não foi feito para trabalhar, e às vezes ele pode estar excursionando demais, entendeu? Ele pode estar excursionando muito para dar o resultado naquela caixa, e pode estar queimando por excursionamento, pode rasgar a borda, quebrar a centragem, pode estar acontecendo dele raspar a bobina, por causa dele estar numa caixa errada. A segunda dica, galera, muita gente aí faz a caixa nova pro seu alto-falante, faz a caixa certa, correta, só que às vezes o profissional ele esquece de limpar a caixa. Ele deixa o pó de serra na caixa, mesmo ele limpando ali, fazendo uma limpeza assim, meia por cima com um pano, às vezes fica muita sujeira ali dentro da caixa. O que pode ocasionar a queima do seu alto-falante? Que a sujeira, aquela poeira, aquele pó de serra que ficou dentro da caixa, ele pode entrar ali na bobina, no gap, e fazer com que o seu alto-falante fique raspando e venha queimar rapidamente. Outra dica importante aí relacionada à regulagem, galera, é você estar pegando o seu alto-falante e ver qual é a resposta de frequência que ele foi feito para trabalhar. Exemplo, um alto-falante dá um Tornado, responde de 50 mil. Mas se você colocar o alto-falante daquele dali, ele responde ali para dar o resultado bom, para não fazer o amplificador clipar e ele tocar bem, trabalhar bem, ele precisa trabalhar na faixa de 60 Hz até no máximo uns 250, 300. No máximo 250, 300. No mínimo seria uns 200. O certo era você fazer o que? Você ter, exemplo, quem usa Tornado, tá, galera? Quem usa alto-falante de grave 15 polegadas, que está colocando o médio para ajudar. Eu vejo muita gente aí com problema de som, do som tá dando cancelamento, ou o som tá muito estranho, porque a pessoa usa um alto-falante no grave, e depois, mas não tem um alto-falante no médio. Aí fica aquele buraco ali na resposta de frequência ali, e o alto-falante acaba tendo que trabalhar, às vezes a pessoa colocar para trabalhar numa faixa de frequência que ele não foi feito. Então tem alto-falante, se você colocar para trabalhar no lugar do médio ou no lugar da voz, ocorre o aquecimento da bobina, porque ele vai trabalhar com voz, ele vai fazer com que o seu alto-falante ele venha queimar rapidamente, porque ele foi feito para trabalhar no grave, e daí você coloca para trabalhar junto com a voz, ele acaba aquecendo a bobina. Então outra dica também, galera, é potência. Às vezes você aplica 2, 3, 4 vezes a potência RMS do seu alto-falante, e isso aí, galera, também força o alto-falante. Pessoal, mas 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu vejo gente aí com alto-falantes de 800 watts. Eu dou exemplos aí, o Eros 800. A pessoa coloca um módulo de 8.000, 10.000 watts RMS, e aí a pessoa reclama: puta que pariu, o alto-falante rasga a borda. O alto-falante é isso, mas a pessoa não vê que ela está aplicando às vezes 5 vezes a potência RMS no alto-falante. Então eu quero ver o alto-falante que vai suportar toda essa potência, entendeu, galera? Outro motivo que faz muito alto-falante
tá queimando, tá danificando o alto-falante, é a frequência errada. Eu vejo pessoas ensinando no YouTube a pessoa fazer caixas de 50 Hz para alto-falantes voltados para o pancadão, alto-falantes de 12 polegadas, de 600 watts, alto-falante que é médio grave. Às vezes a pessoa está passando um corte lá de 50 Hz, caixas lá sintonizadas em 50 Hz. Então alto-falantes ali que são feitos por médio grave, a pessoa acaba querendo voltar eles para o lado do grave e ocasiona a queima do alto-falante. Quando não ocorre a queima do alto-falante, ocorre o seguinte: quebra cone, ele quebra o cone, quebra a centragem, cansa a centragem, rasga a borda. E daí a pessoa às vezes comprou um alto-falante com um anseio de durar 1 ano, 2, o alto-falante acaba durando 1 mês, 2, 3, entendeu? No máximo 3, 4 meses. Então isso ocorre muito, galera. Então é só coisas que você prestar atenção, você mesmo sabendo fazer corretamente, seguindo essas dicas, você vai ter um resultado aí. O seu alto-falante vai durar mais, vai ter mais rendimento, com certeza vai ter mais rendimento. Então, sobrepor vias também, galera. Sobrepor vias, o que acontece? A pessoa pega um alto-falante que é voltado para o grave e quer que ele vá até as cornetas. Isso aí ocasiona queima de alto-falante. Isso aí ocasiona que você não vai ter resultado, porque às vezes na onde era para o alto-falante estar trabalhando bacana, está trabalhando bem, o alto-falante não está trabalhando porque você colocou uma faixa muito grande. Um alto-falante que, por exemplo, responde de 50 a 200, você colocou lá de 50 mil, para ele tentar ajudar no médio. Então, às vezes, você colocando esse alto-falante de grave para tentar ajudar no lugar do médio que você não tem, você acaba fazendo com que o seu alto-falante ele queime, ou o seu alto-falante não desempenhe a potência total dele. Então, sobrepor vias sempre é uma coisa que você tem que pensar bem, é uma coisa que você tem que ser feita para o alto-falante que realmente responde naquela frequência. Então, o que eu recomendo para você, se você quer um som com qualidade, um som completo, faça um som 4 vias, coloque lá o grave, o médio alto e o agudo. Aí você vai fazer um som de 4 vias, você não vai forçar ninguém, não vai forçar seus falantes, não vai forçar seus módulos, você vai ter um rendimento superior, muito melhor do que você tivesse tentando colocar um alto-falante para suprir todas as necessidades do seu equipamento. Então, galera, eu acho que eu já falei bastante aí, já deixei bem claro para vocês como resolver isso aí, né? Então já deixei mais de 5 dicas hoje para vocês, mais de 5 dicas relacionadas a som automotivo e relacionadas à queima dos alto-falantes. E como você prevenir isso aí? Uma caixa de subgrave, colocar ele lá dentro e querer que ele responda em subgrave. O clipe do amplificador, o quinto, porque você colocando o seu amplificador para clipar, ou se aplicar 5, 6 vezes a potência RMS, é lógico que o resultado vai ser a queima do seu alto-falante. Então tem muita gente aí que está com o alto-falante até funcionando, tá até bom e acha, mas o meu som não está tendo desempenho, meu som está cansado, não tem desempenho. O que acontece? Com o tempo, o alto-falante ele fica velho também, ele tem validade, a bobina ela cansa a centragem, ela tem uma suspensão embaixo chamada centragem. Com o tempo, você usando ele na frequência errada, usando músicas de funk bass, aquelas músicas de grave intenso, 1 ano, 2, aquela centragem ela fica molenga. No que ela fica molenga, o seu alto-falante não dá mais rendimento, e você às vezes fica lá com reparo que tá bom, tá funcionando, só que o seu som já não tem mais aquele rendimento de novo. Então são dicas simples de você fazer na sua casa e resolver. E é isso aí, galera, por hoje é só isso. Um forte abraço aí, Som Grave MG. Um forte abraço aí pro William Gomes. E é isso aí, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, tamo junto aí e ative as notificações aí para estar por dentro do dicas sobre som automotivo aí com o Edu Som. Então aí, galera, deixa aquele like topado aí, tamo junto, sempre. 7 Driver Áudio. Redefina o seu conceito.